A Nintendo finalmente anunciou que vai revelar o sucessor do Switch em breve. Por conta disso, vamos relembrar aqui 10 rumores sobre especificações desse novo console. Vamos começar com um rumor recente. Segundo a Centrolix, o sucessor do Switch vai ter 12 GB de memória RAM, 256 GB de memória para armazenamento e também vai contar com um microfone embutido. O microfone, na minha opinião, faz bastante sentido, porque é algo que a gente já viu a Nintendo usar no DS, no 3DS, no Wii U, e é aquele tipo de gimmick que a Nintendo adora, né? Porque segundo eles muda a forma na qual o jogador interage com o jogo. A capacidade de armazenamento de 256 GB também é bem possível, porque esse é um número que hoje em dia qualquer celular tem. E vale lembrar, né, que o Switch original tinha 32 GB de armazenamento e no OLED eles já aumentaram para 64, mostrando que a própria Nintendo se preocupou em fazer um upgrade nesse sentido. Agora, 12 GB de memória RAM me parece bom demais para ser verdade. Porque assim, a nível de comparação, o PlayStation 5 e o Xbox Series X têm 16 GB de memória RAM. Então, o Switch, relativamente falando, teria pouca coisa a menos do que esses dois. Só que assim, esses dois consoles são consoles enormes, né? Consoles de mesa, que não tem aquelas preocupações que um console portátil tem que ter, como peso, duração da bateria. Então, não sei se eu acredito nessa última parte. Seria maravilhoso, né? Eu gostaria que fosse verdade, mas pessoalmente não sei se é. Claro, eu acredito que o novo console vai ter mais do que 4 GB de memória RAM, que é o que o Switch tem, mas eu não acho que vai ser um salto tão grande. Talvez 8 GB seja mais possível. Agora, o próximo rumor sim, esse parece ser bem plausível. A Mobapad, uma empresa que faz acessórios para o Switch, afirmou que o próximo console da Nintendo vai ter uma tela de 8 polegadas com resolução de 1080p. A nível de comparação, o Switch original tem uma tela de 6,2 polegadas, enquanto que o OLED tem uma de 7 polegadas. Então na prática seria um pouquinho maior, uma polegada a mais do que o OLED. E acho que isso faz bastante sentido, porque até mesmo sem mudar o tamanho do Switch, já seria possível uma tela um pouquinho maior, apenas comendo aquelas bordinhas que o OLED tem. Assim como o próprio OLED conseguiu aumentar o tamanho da tela em relação ao Switch original, sem mudar o seu tamanho, justamente fazendo isso, né, comendo um pedacinho da borda. Em relação à resolução da tela, me parece bem natural aumentar de 720 para 1080p, porque já em 2017 teve uma galera criticando o fato da resolução da tela não ser 1080p. Então agora, né, em 2024 ou 2025, seja lá quando for lançado esse console, seria ainda menos palatável. Algo que ninguém falou até agora é se essa tela vai ser OLED ou LCD. E pessoalmente, é claro que eu queria que fosse OLED, porque cara, quando você joga no OLEDão, você não quer mais voltar pro Switch original, é muita diferença. Só que como ninguém falou nada até agora, não sei se vai ser. E nesse caso, a única coisa que eu espero é que ela seja um pouco melhor do que a qualidade da tela LCD do Switch original, que não era tão boa. E falando nisso, segundo um site chamado Business Korea, a Samsung vai ser responsável por fabricar tanto a tela quanto a unidade central de processamento desse novo videogame. Mas sendo bem sincero, eu não tô nem aí se quem vai fabricar vai ser a Samsung ou uma outra empresa que a gente nunca ouviu falar porque ela só vende para outras empresas. Desde que o resultado seja bom, pra mim tanto faz. E pra ser sincero, eu nem sei se esse rumor é verdade mesmo, né? Me parece meio esquisito. Agora, o próximo rumor sim, foi corroborado por mais de uma fonte, então tem mais chance de ser verdade. De acordo com o site espanhol Vandal e de novo com a Mobapad, o sucessor do Switch vai ter Joy-Cons magnéticos. Mas o que isso significa? No caso, o que eles querem dizer é que o Joy-Con vai se encaixar no console por meio de um sistema de ímã, que nem a gente vê que tem alguns cabos de conectores que também são assim. Só que assim, quando eu vi essa notícia, eu pensei, pô, vai ser horrível, né? Vai ficar frouxo, vai sair da mão quando a gente não quiser. E aí, pensando um pouco mais, eu falei, não, eles vão fazer alguma coisa que funcione, né? Eu não acho que eles trocariam por algo que não funciona direito. Então, o que eu acho que vai acontecer na prática é que vai continuar sendo aquele trilho, vai continuar fazendo clique, só que no finalzinho, quando você estiver quase encaixando o controle, ele vai ser meio que sugado pelo ímã, para ficar bem encaixadinho no meio. E isso eu acho sim que é possível que aconteça.
Mas além disso, a Mobapad também disse que os botõezinhos SR e SL vão passar a ser de metal, justamente para que eles sirvam como esse encaixe magnético, mas também para que a corrente elétrica que carrega os Joy-Cons possa ser transmitida por meio desses dois botões. E falando em botões, tem mais novidades nesse sentido. Ainda segundo a Mobapad, os novos controles teriam alguns botões extras. Para começar, que na parte de trás dos Joy-Cons, ali onde fica o R, ZR, L, ZL, teria mais um botão de gatilho, então ficariam 3. Seria tipo, sei lá, o R, o ZR e um outro R ali embaixo, né? Isso nos dois controles. Então já seriam 2 botõezinhos a mais. E além disso, também ia ter um novo botão pequenininho bem embaixo do Home, que fica no Joy-Con direito. E pessoalmente, eu acho que é botão demais colocar ali atrás mais um de gatilho. Não sei se é verdade isso não. Eu acho mais possível sim ter um botãozinho além do Home ali na frente, que pode ser até relacionado a alguma nova funcionalidade do console que a gente ainda não sabe. Assim como, por exemplo, o Nintendo 3DS tinha um botãozinho que era para justamente o recurso 3D. Então, sei lá, pode ter alguma coisa nova que a gente ainda não sabe que esse console vai ter e que esse botão seja exclusivamente para essa funcionalidade. Agora, o próximo rumor eu já acho muito mais possível de ser verdade. De acordo com a Mobapad, o dock também vai mudar. O design dele ficaria parecido com o atual, apenas com as bordinhas mais arredondadas, mas a grande mudança é que ele passaria a ser compatível com transmissão de imagens 4K. E é claro que isso significa que o novo console da Nintendo teria a possibilidade de gerar imagens em 4K. Isso sim seria muito legal, porque aí a gente teria, né, o Switch rodando em 4K no dock e em 1080p no modo portátil. Mas será que é possível? Até uns anos atrás eu diria que também é bom demais para ser verdade. Mas considerando que essa tecnologia do upscaling, né, apresentada justamente pelos chips da Nvidia, tem se desenvolvido muito rapidamente, eu não acho que é impossível não. Agora, o próximo rumor diz sobre algo que a Nintendo já mudou do Switch original pro OLED e que pelo visto vai mudar de novo. Segundo a Mobapad, o próximo console vai ter um kickstand atualizado que vai permitir mais ângulos de inclinação, ou seja, aquele pezinho, né, que segura o Switch quando você tá no modo tabletop. Então, assim, a Nintendo parece que já tinha admitido que o kickstand do Switch original era ruim quando ela atualizou o Switch OLED e fez um kickstand bem melhor ali, né, que tem vários ângulos de inclinação. E essa notícia diz que ele vai ser atualizado mais uma vez. Eu acho que o do Switch OLED já é bom o suficiente, mas claro que toda melhoria é bem-vinda. Agora, algo que a Mobapad disse que não vai mudar é a entrada de carregamento desse novo console, que vai continuar sendo USB tipo C. E pra mim tá ótimo, né? Porque é uma entrada universal que hoje a gente tem em computadores, em tablets, em celulares. Quer dizer, até o iPhone hoje em dia tem entrada USB tipo C. Então, realmente, isso é uma boa notícia que permaneça assim. E pelo visto, essa não é a única coisa que vai permanecer igual, porque a Mobapad disse que os controles do Switch serão compatíveis com esse novo console, tanto os Joy-Cons quanto o Pro Controller. E assim, pessoalmente, eu acho que faz bastante sentido o Pro Controller ser compatível com esse novo aparelho, até porque você não carrega o Pro Controller necessariamente no Switch, né? Mas os Joy-Cons eu já acho um pouco menos provável, porque assim, se vai ter esse tal do encaixe magnético, será que os Joy-Cons antigos, né, ou do Switch, vão encaixar nesse console novo? Né? Será que não vai ter algum tipo de, sei lá, impedimento, ou ele não vai carregar ali? Assim, a conexão via Bluetooth, aí tudo bem, né? Assim como, por exemplo, dá para você pegar o seu Joy-Con e conectar num Switch Lite, mesmo sem poder carregar no Switch Lite, né? Porque não tem como. Mas talvez assim, essa conexão via Bluetooth seja possível. Agora, o encaixe, eu já não tenho tanta certeza. Agora, outra coisa bem legal que a Mobapad disse é que o novo console vai ser retrocompatível com os jogos do Switch. Então, os cartuchinhos do Switch vão entrar nesse novo console e você vai poder jogar o seu Mario Kart 8 Deluxe, seu Animal Crossing New Horizons, etc. Agora, o contrário não vai acontecer. Quer dizer, os cartuchos desse novo console não vão ser compatíveis com o Switch.
E o rumor ainda diz que a maneira que eles encontraram para fazer o cartucho novo não entrar no Switch é fazê-lo um pouco maior, com uma barriguinha de plástico, assim como eles fizeram na época do DS e 3DS, que foi exatamente isso. O cartuchinho do 3DS era quase igual o do DS, só que ele tinha uma barriguinha de plástico para não encaixar. Bom, então esses foram 10 rumores de coisas que podem pintar no sucessor do Switch. Tem algum outro rumor que você ouviu e gostaria que eu comentasse? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu faço um vídeo falando sobre ele. E claro, assim que a gente tiver mais novidade, eu apareço também para fazer novos vídeos. Muito obrigado por assistirem, deixem o like, se inscrevam e até a próxima.